Para que serve a literatura? Mas antes de eu responder para que serve a literatura, eu quero saber se o meu áudio está bom. Um inscrito no canal, ele comentou num dos meus vídeos que o áudio estava baixo, mas eu estava usando o microfone. Como vocês podem ver, o meu microfone está ligado. Parece que esse microfone não é tão bom. Eu não tenho dinheiro agora para comprar outro. Aliás, se alguém quiser me dar um microfone de presente, eu agradeço. Mas assim, por favor, me deem um retorno para eu saber se o microfone está bom ou não. Agora sim, respondendo a pergunta, para que serve a literatura? Em primeiro lugar, para a catarse. Aristóteles, ele disse que os dramas teatrais servem para provocar a catarse. A catarse é uma palavra grega que significa purificação. Aliás, para quem estuda teologia, para quem estuda história eclesiástica, nós temos a palavra cátaros. Cátaros foi um grupo herético, esotérico, que existiu na Idade Média. E cátaros vem do grego, né, no plural cátari. Cátari, escreve catarói, mas se lê cátari. Então, os cátaros, traduzindo para o português, significam os puros, aqueles que são puros. Então, vem da mesma raiz de catarse. Tá? Catarse. Catarse é a purificação. Então, para Aristóteles, o teatro, o drama, provocava emoções, a identificação com o protagonista que sofria. Então as pessoas no teatro sofriam, tinham empatia, ficavam indignadas, se compadeciam do protagonista que sofria. Isso é catarse. Então a catarse provoca emoções e essas emoções purificam o espectador. Da mesma forma, hoje, quem lê literatura, seja um romance policial, um romance de amor, um conto, uma novela, uma ficção científica, um mundo realístico, um mundo de magia, como o do Harry Potter, ou um universo diferente do nosso, como fez Tolkien no Senhor dos Anéis. Esses livros, essas formas literárias, provocam a catarse. Por quê? Apesar das diferenças de gêneros literários, todos esses autores trabalham com emoções. E nós, seres humanos, somos seres dotados de emoções. Somos capazes de sentir amor, ódio, desprezo, sentimento de indignação, enfim, todos os sentimentos. Dor, medo, angústia e tudo mais. Então, a literatura ela é capaz de provocar a catarse, a purificação. E nós vivemos vidas essas que não existiram, vidas da ficção. Nós vivenciamos essas vidas sem as termos vivido. E por isso a catarse vem ao nosso encontro para a nossa purificação. A literatura ela ainda serve para que conheçamos ciência. No caso, Isaac Asimov. Isaac Asimov, 50 anos antes, 40 anos antes da inteligência artificial, ele já falava da inteligência artificial. Então, quem leu Isaac Asimov, bem antes de existir a inteligência artificial, tem uma certa noção do que é, do que pode acontecer, como funciona, por que funciona, que são as leis da robótica de Isaac Asimov.
Quem lê, por exemplo, como acabei de ler Tolstói, 2 contos, ou melhor, 2 novelas, A Felicidade Conjugal e também O Diabo, você vai entender a Rússia ali do século XIX, enquanto O Diabo já é uma Rússia que teve ali a abolição da servidão. E na primeira novela, a Felicidade Conjugal, você tem ainda uma Rússia com servos, que ocorreu antes de 1861, né? Ocorreu antes. Então, você acaba conhecendo um pouco da história da Rússia, da geografia da Rússia. Em Tolstói eu aprendi que a vida no campo era mais simples, os trabalhadores tinham uma vida um tanto sofrida, mas eram pessoas alegres, que eram de bem com a vida, e que a vida nas grandes cidades, na alta sociedade, era uma vida fútil, era uma vida de aparências, era uma vida de exibição, uma vida supérflua, uma vida que não, Sócrates diria, uma vida que não vale a pena ser vivida, né? E claro que os personagens do Tolstói me provocaram emoções, provocaram a catarse e tudo mais, né? De forma muito boa, aliás. Agora, a literatura, ela serve para tudo isso. Nós conhecemos um pouco da história, da geografia, no caso da ficção científica, podemos conhecer princípios de ciência. No caso de Tolkien, você pode até aprender línguas que Tolkien criou. Tolkien era um gênio. Você pode aprender a pensar de forma diferente. Num romance policial você pode aprender alguma coisa, talvez, de investigação. Então, a literatura é um mundo onde você pode aprender várias coisas e ainda ter a purificação da sua alma, da sua mente. É claro que nem tudo é literatura. Se tudo é literatura, nada é literatura, por exemplo, né? Nada é literatura. A literatura, ela tem uma finalidade, que é provocar emoções. Agora, um texto jornalístico é literatura? Não. É uma notícia. Então, se você lê a notícia de um crime, isso não é literatura. Pode te provocar indignação, mas não é um texto literário. Você lê um texto, que um partido X caiu em corrupção. Não é. Não é um texto literário, é uma notícia, porque não houve ali uma elaboração proposital. É apenas um texto jornalístico. Não é literatura. Então, a literatura, ela tem uma finalidade que trabalha com personagens que não são reais, até pode trabalhar, no caso de um romance histórico, com personagens reais e outros ali que não são personagens reais. Mas geralmente eles trabalham com personagens que não existem, num determinado lugar, que tem um contexto realmente histórico. No caso de Tolstói, tem um contexto histórico, geográfico. No caso de Tolkien, ele criou um mundo à parte, um mundo que não existe, que é muito interessante. Então, a literatura, ela tem o quê? Uma finalidade de criar um personagem ou criar personagens dentro de um tempo e de um espaço. Sejam este tempo e este espaço existentes, como no caso de Tolstói, ou não, como no caso do Senhor dos Anéis de Tolkien. Então a literatura, ela serve para isso. Então a literatura, ela tem o quê? Ela tem a preocupação de criar personagens, de criar uma história, um enredo, tá? De criar um enredo, uma trama que vai se costurando ao longo do texto, e a finalidade é atrair o leitor, que o leitor aprenda alguma coisa e que ele se identifique com o protagonista ou não, e que ele possa purificar a sua mente e que ele possa, né, ter assunto
para conversar, indicar e fazer outras pessoas lerem o mesmo livro, a mesma obra, o mesmo autor. Então, a literatura, ela é um mundo onde nós purificamos nossas almas, nossas mentes, e ao mesmo tempo aprendemos geografia, história, do contexto da época, aprendemos um pouco de tecnologia ou de ciência, de medicina, ou podemos aprender línguas, como no caso do Tolkien, e vivenciar um mundo que não existe. Mundos que só são possíveis nas imaginações de grandes autores, como Tolkien, C.S. Lewis e por aí vai. Bom, é isso que eu queria falar. Para que serve a literatura? Eu espero que eu tenha respondido à altura. Eu não sou formado em literatura, sou formado em geografia, sou padre Policarpo da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora. Mas, enquanto leitor, enquanto um homem que lê muitos livros por ano, né, enquanto uma pessoa que lê muitos livros por ano, essa é a minha opinião, essas são as minhas considerações. Gostou? Curta, comenta e compartilha. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever caso tenha gostado deste vídeo. E até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.